Olá pessoal, meu nome é Luísa Godinho, eu sou Head de CS aqui da Mindsight e hoje eu vou responder algumas perguntas sobre avaliação de desempenho. Avaliação por competência ou por resultado? Qual é melhor? Essa pergunta volta e meia aparece aqui e eu acho que o simples fato dela existir já é importante, que é sobre quais critérios e o que você está levando em consideração para avaliar a performance na sua empresa. Essa é uma discussão muito importante e não é a mesma coisa, né? Escolher avaliar competências ou os resultados são coisas diferentes e elas são complementares. Quando você vai construir uma avaliação de desempenho, a gente tem que entender o que é performance dentro da sua empresa. Eu gosto muito de um frame que ele divide que uma performance, ela é composta por a sua performance no seu trabalho, na sua função, no trabalho que você está exercendo hoje, e a sua performance nessa empresa, a sua performance nesse contexto que você está inserido. E é por isso que sim, cultura também é um ponto muito importante e a gente olhar para comportamento, como as pessoas estão se comportando no dia a dia, influencia a performance. E dentro da tarefa da função, a gente tem como olhar também sobre dois espectros aqui. A gente tem como olhar sobre a tarefa em si, o resultado que ela gerou. Então, se eu estou falando sobre um vendedor, qual resultado de venda esse vendedor trouxe? Mas eu também tenho como olhar isso sobre a perspectiva de competências nessa função. Essa pessoa tem uma capacidade de influência boa? Ela tem uma capacidade de organização e de gestão de contas? Quais são as competências e as tarefas que uma pessoa nessa função precisa executar? Então, respondendo, as duas coisas são importantes. Para avaliar a performance de uma função, é sempre importante olhar tanto os comportamentos quanto o resultado prático que isso está gerando e ainda adicionaria aqui cultura. Com que frequência fazer avaliação de desempenho? Essa é uma pergunta também muito importante porque ela fala sobre o ritmo. Qual ritmo esse processo vai estar incluso na sua organização? E a resposta imediata disso é o ritmo do seu negócio. E qual é esse ritmo? Esse é o mesmo ritmo que você acompanha resultados, que você define estratégia da empresa. Então, o mais importante sobre isso é com que ritmo você vai tomar as decisões sobre remuneração, com que ritmo você vai avaliar os resultados de atingimento de metas da empresa. Essa é a frequência que você também deveria fazer a avaliação de desempenho. Então, se hoje, por exemplo, na sua empresa vocês definem metas anuais e vocês fazem esse acompanhamento uma vez por ano, que também é momentos em que vocês querem decidir promoções, movimentações internas, sim, a recomendação pode ser que você faça o processo de avaliação de desempenho anual e às vezes com outros formatos de gestão contínuos ou checkpoints ao meio do ano que vão apoiar esse processo de desenvolvimento ao longo do tempo. Se você, por outro lado, trabalha numa empresa que tem mais agilidade e trabalha no modelo de acompanhamento de resultado trimestral, também pode ser que funcione para você um ritmo adequado fazendo as avaliações acompanhando esse processo trimestral. Esse tipo de decisão, a gente fala que tem que levar em consideração o ritmo do seu negócio e das decisões que precisam ser tomadas. Porque a avaliação de desempenho tem que te dar insumos para essas decisões. E além disso, ele também precisa acompanhar a velocidade que processos operam na sua empresa. Não adianta desenhar um processo que você vai fazer todos os meses, sendo que o esforço para fazer isso vai ser grande demais de dedicação de tempo de todo mundo e todo mês vai estar lá uma hora de fazer a avaliação de desempenho de novo. Então entenda qual é o ritmo da sua empresa de tomada de decisão e de operacionalização dos processos para você achar o melhor balanço. Quem deve participar do processo de avaliação e como deve ser? Deve ser 90, 180, 360? Eu gosto muito desse conceito porque ele traz por si só nas definições a mesma ótica que a gente olha para pessoas. É sobre a quantidade de perspectivas que você vai ter. Quando a gente está falando sobre uma avaliação 360, a gente está realmente falando que o seu objetivo é ampliar e ganhar o máximo de perspectivas sobre uma pessoa que você pode ter. Ao contrário, se você está fazendo uma avaliação 90 ou 180, quer dizer que você conscientemente está escolhendo ter uma visão parcial sobre o colaborador. Então, a resposta aqui é que quanto mais perspectivas você ganha numa avaliação de desempenho, sim, mais fácil e mais completo vai ser o seu processo e é o mais recomendado para você conseguir ter mais perspectivas para orientar o desenvolvimento e entender o que está acontecendo na sua empresa. Mas é muito importante trazer um adendo aqui. Esse modelo precisa acompanhar a maturidade também da sua empresa. Não adianta trazer um processo de 360 em que as pessoas vão trazer comentários sobre seus pares ou sobre o seu gestor, sendo que a organização não está preparada para dar feedbacks estruturados e para conversar sobre isso no dia a dia. Então aqui a recomendação é, se for a primeira vez que você vai estar fazendo esse processo, se não existe essa cultura de desenvolvimento, comece com um modelo mais simples e comece trabalhando o gestor exercitar o processo de dar um feedback. Aos poucos você vai adicionando mais camadas nesse processo para chegar aí em algum momento com a visão mais completa e uma cultura também de feedback ao longo do processo.
Como engajar os gestores no processo? Já vou trazer essa perspectiva de um lado de que a pergunta já pode estar começando errada. Quando a gente olha sobre o engajamento, é muito importante a gente entender que esse processo, ele não é um processo do RH que a gente precisa que os gestores cumpram uma obrigação, uma burocracia. Esse é um processo para os gestores. Esse é um processo que é feito justamente para o negócio e para evoluir o negócio. E esse talvez seja o primeiro passo na hora de pensar sobre o engajamento. Como está sendo o alinhamento estratégico com o C-Level e com toda a liderança da organização sobre o motivo e o impacto que você quer gerar com essa avaliação de desempenho. Dentro dessa ótica, é muito importante quando a gente olha para engajamento, né? Precisa existir nesse processo a clareza sobre o que ele traz de benefício para mim. Então, o que o processo de avaliação de desempenho hoje está entregando para o seu gestor? Ele está entregando visibilidade de quem são os talentos? Ele está entregando dados para que ele tome as decisões de time, de movimentações, de promoções? Ele está conseguindo apoiar esse gestor a desenvolver o time dele? Se essas respostas forem as verdadeiras, você já tem um primeiro passo para trabalhar o engajamento dos gestores. Mas, além disso, a gente também sabe que essa é uma figura que tem muito trabalho, muitas coisas para fazer no dia a dia, e aqui é muito importante que a gente trabalhe a facilidade desse processo. Quando esse processo é feito cada vez de um jeito, uma planilha, as informações são dispersas e confusas, é mais difícil da gente fazer qualquer pessoa executar uma tarefa. Então, a segunda sugestão aqui para engajar os gestores no processo é faça ser um processo fácil, com um link acessível, inclusive utilizando ferramentas de IA como áudio, para que facilite o gestor de viver esse processo, principalmente quando ele tem muitas pessoas no próprio time para fazer as avaliações. Como reduzir os vieses na avaliação? Essa é uma pergunta muito importante quando a gente olha para a avaliação de desempenho, porque não adianta o processo só de entregar informações relevantes. Ele precisa entregar justiça e a percepção de justiça para as pessoas também. E aí, para isso, eu gosto muito de um conceito que a Deloitte trouxe, que chama ACT, e que ele fala que o jeito de você atuar nos vieses é através dessas 3 letras. A de awareness, né, de ganhar consciência, o C de calibração e o T de tecnologia. O A de awareness, ele traz que o primeiro passo, se você quer lidar com os vieses, é dar visibilidade de que eles existem e torná-los conscientes para as pessoas. Então, olha, gestores, existe um viés de recenticidade. É muito mais fácil você lembrar só da última coisa boa que aquele colaborador fez, e não do histórico do último semestre como um todo. Então, trazer essa consciência já é um primeiro passo muito importante, listar esses vieses e evidenciá-los também o máximo possível ao longo das discussões. O segundo frame é o de calibração. E sim, a calibração é o método mais eficiente para a gente discutir os vieses e colocar eles na mesa para aí sim decidir como tratá-los. Aqui na Mindsight, por exemplo, a gente sempre recomenda utilizar alertas que mostram quais são alguns vieses que foram identificados na avaliação. Como, por exemplo, por que nesse time os pares deram uma nota tão alta e o gestor deu uma nota baixa para essa pessoa e existe tanta essa discrepância? Será que existe algum ponto aqui de viés que a gente deveria olhar? Essas são discussões super relevantes para se ter no momento de calibração. E além disso, a calibração também é um espaço de ensinar, é um espaço de nivelar a régua para toda a empresa para que a nota 4 de um gestor seja o mesmo 4 que do outro gestor. E por fim, a gente tem a tecnologia. Sim, como que a tecnologia ajuda? Justamente para levar insights sobre análise de dados em si, achar essas discrepâncias, achar essas diferenças que estão existindo na avaliação, nos alertar, por exemplo, se existe alguma diferença muito significativa de notas entre homens e mulheres na empresa, ou se existem outros N vieses acontecendo na sua base de dados. A tecnologia é um aliado para ver, através dos números e das informações, outros vieses que estão nos apontando na nossa avaliação. Bom, pessoal, por hoje é isso. Respondi as 5 principais dúvidas de avaliação de desempenho, mas se você tem outras e você quer saber mais curiosidades ou informações sobre esse processo, ou mitos e que você quer descobrir se realmente é assim, manda pra gente que o nosso time vai estar acompanhando pra gente trazer mais desse conteúdo pra você. Até a próxima!